Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo e irei continuar na sessão prática. Eu tinha que mostrar o meu canal, só que tive problemas com a conexão de internet, então não deu para fazer isso. Então, este aqui é o meu canal no YouTube, Line Amzar, como eu tinha mencionado anteriormente, e estes são os vídeos que nós temos até o momento no canal. E eu ensino como utilizar o Publisher Paris, periódico da Capes. Esse periódico da Capes, bem como alguns outros vídeos, como a Web of Science, são para quem tem um acesso institucional. De preferência, brasileiros podem utilizar melhor esse conteúdo. Mas nós ainda temos aqui aulas como essa de métricas, o ORCID, que eu recomendo que todos vocês criem, e outras que eu mencionei anteriormente. E continuando, aqui no slide nós temos as editoras mais relevantes que eu separei. Nós podemos ver, nós temos um lado direito e um outro lado aqui esquerdo. Para esse lado direito nós teríamos as com opção paga, mas também tem artigos gratuitos. E seriam as gigantes. Nós temos como exemplo a Elsevier, Springer, Wiley, Taylor and Francis e a Nature. E do outro lado nós temos essas outras que estão aqui, todas essas são gratuitas. E nós aqui nós podemos baixar para periódicos de todas as áreas de pesquisa. Nós vamos para áreas como ciências sociais, ciências médicas, engenharia, matemática, física. Então, para esse outro lado aqui, como PLOS, MDPI, Biomed Central, Life são Open Access, exclusivamente Open Access. Enquanto que para outros nós temos tanto a Exposed Access, bem como as Open Access. E continuando, nós vamos começar agora falando propriamente das ferramentas de IA para auxiliar na pesquisa. E eu irei fazer isso em forma de dicas. Então, vou apresentar muitas dicas. Eu espero que vocês levem em consideração as dicas que aqui irei passar e vamos ver como é que isso vai rolar. Então vamos lá sair daqui. Eu tinha um duplo em Word aberto, mas fechou, deixa eu procurar. Eu acho que eu vou encontrar aqui. E aí, encontrei. Então, nós vamos ao nosso navegador e pesquisar por chat GPT. Aí mesmo agora é começar com o chat GPT. E essa parte que nós vemos seria a interface gráfica, o que permite que o usuário interaja com o próprio GPT. Então, o chat GPT seria uma inteligência artificial do tipo LLM, que seria Large Language Model. São linguagens que são treinadas com alto volume de dados de texto. Então, eles são treinados com volume de dados de texto e isso permite com que ele responda de forma natural, parecendo um ser humano. Então, o que o ChatGPT nos dá nada mais são do que tokens, que seriam tipo partes de alguma resposta que ele calcula. Utiliza matemática e probabilidades para tipo analisar qual seria a resposta mais adequada ou mais provável de ser correta com base nas palavras anteriores. Então, seria um modelo estatístico e tudo que nós vemos aqui são números, são zeros e uns. Só que como ela é treinada com uma grande quantidade de dados textuais, ela consegue responder a muitas, mas muitas coisas. E eu sinto que nessa versão mais recente, nós estamos a utilizar a versão ChatGPT 5, né? Tipo, ela tem uma integração com a internet, mesmo não sendo, não admitindo, né? Que dá para pesquisar aqui, mas isso é um dos grandes pontos fortes que nós temos agora. E eu vou poder usar muito para pesquisar por artigos, que é um ponto que eu vou mostrar ao longo do uso do chat GPT. E se nós formos para esse lado aqui direito,
nós temos a opção do new chat, em que aqui abre um novo chat, e esses costumam estar aqui, esses chats, seriam tipo o histórico das conversas que eu já fiz com o próprio chat GPT. Daqui nós temos os GPTs, que eu vou mostrar esse GPT aqui, nem queria mostrar, mas deixa lá mostrar também. Mas, basicamente, as pessoas podem criar os seus próprios GPTs, seriam tipo os seus modelos, que serão treinados com atributos que esse pesquisador ou a pessoa que criou queira que o GPT faça. Então, seria tipo um seu próprio assistente de chat. Você cria, coloca tipo o que o chat tem que fazer e disponibiliza. Então, as pessoas podem utilizar e pode ser uma forma de ganhar dinheiro. E continuando aí, nós podemos criar projetos, tem uma seção de apps. Agora já tem muitos apps que são integrados no chat GPT como Canva, eu acho que tem Spotify, yeah, tem Spotify e tem Photoshop, tem muitos programas que dá para que são integrados e diversões como produtividade, por aí vai. E nós podemos criar imagens também a partir do chat GPT. E os modelos aqui para criação de imagens foram integrados. Mas a ideia mesmo é utilizar para pesquisa. Então, se nós nesse vai abrir um novo chat totalmente limpo. Então, aqui em cima, nós temos essa opção aqui que ativa tipo um chat temporário. Esse chat temporário pode ser útil se vocês fizeram tipo falar com o chat GPT, mas não quiseram que vossa informação seja guardada ou utilizada pelo chat GPT como fonte para treinar o próprio modelo, porque é normal, tipo, nós temos uma ideia interessante ou uma ideia que parece muito inovadora e nós não queremos que os criadores ou o próprio chat GPT tenham aquela nossa ideia, então podemos ativar essa opção, não há garantia 100% absoluta, tipo, se vocês fizeram garantia, existem muitos LLMs que tipo, dá para baixar e utilizar de forma gratuita, sem conexão com a internet. Então, tipo, podem pesquisar como fazer isso aqui no chat GPT, ou utilizando o Perplexity AI, que é uma outra coisa que eu vou ensinar um pouco à frente. Mas existem muitas. Se vocês têm uma ideia incrivelmente incrível e que tem que ser totalmente secreta, podem baixar e utilizar esse chat GPT offline para, ou esses modelos de LLM offline para poder, tipo, pesquisar. Mas a ideia mesmo é essa. A interface seria desse jeito e nós começamos perguntando por coisas. E existem modelos aqui. Existe tipo, assim que, tipo, assim, eu estou a utilizar ChatGPT 5.0, mas eu posso, tipo, depois de usar, esgotar o tempo que eu tipo, posso usar esse modelo 5.0. Então vai cair para um mais desatualizado ou um modelo menor, né? E isso facilita com que os que paguem utilizem o melhor que exista. Então nós podemos colocar aqui imagens, podemos colocar PDFs, pedir alguma coisa. Só que nesse modelo normal dá para fazer só até três. Parece que até três imagens ou até três PDFs. Então a ideia é essa aí. Se vocês quiserem uma experiência melhor, eu recomendo que vocês paguem. Parece que não está muito caro. São uns quanto agora? São uns $5 por mês, dá para ter muita coisa. Então, seria bom, tipo, pagarem. Vai ser uma experiência incrível. Mas, voltando, isso é tudo que nós precisamos saber a respeito da interface do chat GPT. E a ideia mesmo é qual? É pesquisar no chat GPT. Mas antes de começarmos pesquisando pelo chat GPT, como eu disse, tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui para deixar claro, né? Porque eu sinto que tem pessoas que, de certa maneira, teriam um preconceito com o chat GPT. Tipo, é normal você pesquisar uma informação, então, quando eles, tipo, costumam te ver a pesquisar no chat GPT, fica, tipo, pode fazer a coisa mais simples que existe no mundo. Fica, tipo, pesquisou no chat GPT, então parece que você não está fazendo nada. Parece que, yeah, você sente que, parece que aquele seu trabalho não está sendo valorizado porque obteve no chat GPT. Mas se nós formos a voltar para o passado, quando a internet surgiu, a ideia, tipo, era como? Eles pesquisavam como?
nós tínhamos a aba de pesquisa no Google, e tem pessoas que até nem utilizavam o Google escolar ou o PubMed, e pesquisavam ali mesmo, tipo, artigos sobre hipertensão arterial, ou algo do tipo. E as melhores opções que apareciam lá em cima, eles procuravam e pegavam uma e escolhiam aquela. Tinha até pessoas que utilizavam o Google escolar, que é algo que eu não recomendo que vocês usem, porque eu já dei opções e já ensinei como pesquisar nos vídeos que estão no meu canal. Mas a ideia era tipo essa aí, pesquisavam e conseguiam aquela informação. E eu sinto que o diferencial é que as pessoas parecem que sofreram. Eu acho que tem pessoas que gostam de sofrer, ou seja, pesquisando, ou estudando, ou não sei o quê. Tipo, eu considero inteligência a ideia de você conseguir fazer coisas de uma forma totalmente simples. Você simplifica muitos processos. A ideia não é complicarmos as coisas. E é por isso que muita coisa foi inventada. A ideia é, tipo, tornar as coisas mais simples. E é por isso que essa inteligência artificial existe. Só que a ideia aqui não vai ser, tipo, eu dar muito mérito para a IA. Eu vou explicar como é que isso funciona, vou explicar vantagens e desvantagens, mas uma das coisas que eu quero deixar claro aqui no início é que pesquisar no ChatGPT não é errado, não é algo que você tem que fazer se escondendo, nem algo que tem que, tipo, dar vergonha. Não, por causa do quê? Porque você pode pesquisar aqui nessa aba normal, ok, arterial, vai te dar uma definição com base num site que foi ranqueado como primeiro ou segundo. E aquele site pode não ser tão, mas tão confiável assim. Só que isso não te deixa melhor ou um melhor estudante em relação a alguém que vem no ChatGPT pesquisa. E eu até poderia considerar que poderia ser melhor pesquisar no ChatGPT em vez de pesquisar desse jeito, porque os próprios pesquisadores, os próprios professores ensinam que nós devemos procurar por diversas fontes e chegar a uma conclusão com base nos achados daquelas fontes. Ou seja, discutir com diversos autores para poder chegar a uma conclusão a respeito de um conceito ou uma definição. E muitas vezes, quando vocês pesquisam desse jeito aqui nessa aba normal, costumam pegar tipo definição de um ou de dois, mas no ChatGPT é bem provável que ele, porque foi treinado com muitos, mas muitos dados de diferentes fontes, ele faça uma compilação e dê a melhor resposta possível para aquele cenário. Só que, como eu disse, o ChatGPT foi treinado com diversas fontes de texto. E isto não faz com que todas as fontes que foram utilizadas sejam boas. Não é como se fosse treinado só com artigos científicos, não. Eu, de certa maneira, poderia dizer que foi treinado com coisas boas e coisas ruins. Então, por conta disso, ele também pode errar. Ele pode errar. O ChatGPT pode também te dar respostas erradas. Vamos, tipo, dar um exemplo que você, tipo, está a perguntar algo, mas a maior parte das respostas daquela coisa que você, tipo, não sabe, são erradas, ou seja, as informações vieram erradas, as pessoas também não sabem daquela coisa, ou não têm uma noção clara de como utilizar aquela coisa. Um dos pontos que eu poderia, tipo, dar como exemplo seria, tipo, quando você está a falar de tipos de estudo e tal, ele fala que teu estudo vai ser estudo transversal. Eu sinto que tem muita gente que coloca tipo como tipo de estudo transversal, enquanto que não é. Ou é corte ou é caso controle. Parece que as pessoas não sabem muito bem diferenciar isso. E eu acho que isso foi propagado tanto, que até o próprio ChatGPT é normal você tipo, dar tantos, mas tantos detalhes a respeito do teu estudo. E mostrar que aquele estudo, por exemplo, é um estudo do tipo corte ou outro tipo. E ele vai falar que teu estudo é caso, é tipo transversal. Então, seria um erro que eu já notei no ChatGPT. Eu não diria erros, porque ou, tipo, você pode também não dar muitos detalhes ao ponto dele, tipo, não ter essa informação, mas tem informações que você pergunta e você sente que o ChatGPT, tipo, yeah, está a inventar coisas da cabeça dele. E esse inventar eu chamaria de delírio. Você, tipo, sente que a IA está a delirar. E eu vou dar alguns exemplos aqui de delírio que acontece com a IA, mas a ideia é a seguinte: no final das contas, escutem bem isso que eu vou falar. No final das contas, nós queremos informação confiável. É por isso que eu ensinei a respeito de fonte de pesquisa, como essas editoras aqui e tal. No final das contas, nós queremos ter uma informação que nós podemos confiar, nós podemos falar que nós tiramos a informação daqui, a fonte é esta,
E citar ChatGPT não é uma boa ideia, não é? Porque ChatGPT tirou de alguns lugares, mas quais seriam esses lugares? Então não vamos ensinar a utilizar um ChatGPT para citar como se fosse uma fonte fixa ou algo do tipo. Eu vou ensinar a utilizar ChatGPT como uma forma intermediária para obtermos conhecimento, que eu acho que é a melhor forma de fazer ou de usar essa inteligência artificial. E a ideia mesmo sempre para mim, a ideia sempre será tipo que confiabilidade da informação. Nós devemos ter garantia que a informação que nós estamos a utilizar é credível. Nós podemos confiar. É claro que na ciência as coisas tipo, podem mudar, mas nós podemos confiar, eu me refiro a poder confiar nessa informação, tendo em conta tipo, a fonte que nós tiramos e tal. Por exemplo, se você tipo, cita um trabalho que foi revisado por revisores tipo de uma revista, que a revisão é feita por pares, ou seja, tem mais que 2 especialistas na área que leram aquele trabalho antes de aceitarem o trabalho para ser publicado, essa informação é muito mais confiável que tirar uma informação do Wikipedia, que parece que qualquer um pode tipo colocar lá. Então a ideia é esta aí, a ideia é que tudo que nós utilizamos, principalmente se for para pontos sensíveis, tem que ser coisas que nós possamos confiar naquela informação. Então, eu espero que isso entre na vossa cabeça, tipo, a ideia mesmo é essa. Tudo que vocês utilizam, quer sejam trabalhos, quer sejam vídeos, tipo, a ideia é sempre procurar por profissionais qualificados, por trabalhos qualificados, por trabalhos confiáveis. E é por isso que eu recomendo que vocês não usem o Google escolar, não usem o Google acadêmico. Aquilo não serve para nada. Desculpe se eu ofendi alguém, mas não é para pesquisarmos no Google acadêmico. E eu vou ensinar como utilizar essas ferramentas a partir dos próximos passos para esse processo aqui de pesquisa. Então, vamos começar.